Boa tarde. É a 10ª live. E lá se vão quase 3 meses desse diálogo. E nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos na live anterior sobre as aproximações entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico. Na verdade, hoje a gente pretende examinar qual a natureza dessa relação, né? É óbvio que numa live como essa você não pode esperar que eu faça um curso monográfico sobre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Quem dera a gente pudesse fazer isso. Mas, na verdade, nós pretendemos expor com o roteiro apresentado na aula passada e com o roteiro apresentado nesta, né, o itinerário intelectual que qualquer pessoa que queira se aprofundar no assunto pode desenvolver. E no caso da aula anterior e dessa, né, eu dediquei a aula a Suzy Mota, porque ela está estudando o conhecimento tradicional a partir da medicina xamânica, o conhecimento tradicional da medicina chinesa e os modos de adequação desse conhecimento tradicional à medicina, que é a área dela, é a área de conhecimento com a qual ela fez seleção e está cursando mestrado em Sociedade e Cultura. Nesta parte 2, nós pretendemos expor qual é a natureza dessa relação, dessa tensão e dessas formas de aproximação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico. Nós vimos que já existe mais do que uma aproximação. Existe já uma verticalização com vários propósitos, os propósitos não são os mesmos, de aproximar o conhecimento tradicional de algumas disciplinas científicas. Se não, vejamos. Na aula anterior, nós vimos que a Universidade Federal do Pará fez um estudo magistral de conhecer o estado da arte de todas as disciplinas e de todos os cursos de pós-graduação que já tinham desenvolvido pesquisa de teses ou de dissertações sobre o conhecimento tradicional e para quê. E o que nós vimos na aula passada? Que predominavam incursões com finalidade de obtenção de resultados na área de bioprospecção, de geociência, não é? E nós vimos que nesses estudos nós encontramos o uso de alguns conceitos que nós indicamos, esclarecemos o que eles significavam e o que eles definiam, como, por exemplo, a memória biocultural, não é? Com uso para etnofarmacologia, nós vimos. O próprio conceito de pluralismo ontológico, que remete também a um pluralismo epistemológico e uma ampliação muito grande dos sujeitos epistêmicos que são postos em causa nessas análises, não é? E hoje nós trouxemos, além daqueles autores, mais alguns, né? A Maria Laura Souza de Silva, com a Geilza Costa Santos Batista, que também realizaram aproximações entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico com a finalidade de identificar diferenças, de ressaltar a importância do conhecimento tradicional, mas não estavam colocando como decisiva nessa aproximação essa demarcação de saberes. Na live anterior nós vimos que essa demarcação ficou muito clara na divergência entre aquilo que o Lévi-Strauss aborda como ciência do concreto em Pensamento Selvagem e aquilo que a Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga sobejamente conhecida aqui no Brasil, não é? E também na Amazônia, não é? Discorda da natureza dessa ciência do concreto, né? Na verdade, a discordância maior é que o conhecimento tradicional no desenvolvimento das pesquisas da Manuela Carneiro da Cunha é uma abordagem totalmente integrada, não é? Da natureza, da cultura, do sagrado, do não sagrado, né?
e muito integrada com os biomas e os ecossistemas que cada povo, que cada cultura, que cada etnia faz em relação ao seu modo de existir na natureza e em relação ao seu modo de detalhar a sua permanência no mundo, né? Esse trabalho que eu acabei de citar, dessa aproximação, tem o objetivo de mostrar que cada forma de conhecimento tem a sua importância. Um outro trabalho que eu trago aqui e que as pessoas podem encontrar, todos os que eu tenho trazido aqui, eles são públicos na medida em que eles se reportam ou às bibliotecas das pós-graduações das universidades ou já foram publicados. É o caso desse que eu vou falar, né? Esse aqui já foi publicado. Chama Tecnologia Vegetal da Ayahuasca e sua recriação nos ambientes da arte interativa contemporânea. Veja só. Qual é a aproximação aqui nesse caso? Parece insólita. É do processamento desse conhecimento tradicional com a arte eletrônica. Assim como nós já assistimos a aproximação entre a antropologia e a etnobiologia no trabalho do Jeremy Nerby, que nós vamos tomar ao fim dessa live. Ou seja, o objetivo é reunir dados, mais do que informações, né, capazes de colocar no mesmo paralelo a cultura do Ayahuasca, não é? Com suas metamorfoses e as suas visões de metamorfose do corpo, no contexto da recriação da arte eletrônica. É um estudo maravilhoso. Eu não tive tempo de me aprofundar no assunto, mas eu deixo a sugestão de quem é dessa área. Eu acho que o pessoal da arte, o pessoal do designer, especialmente, quem estuda música, deve se interessar muito por esse assunto, não é? E o texto é da Daniela Villalta, ela é uma doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela é professora do curso de Comunicação Social das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Nós fazemos questão de citar o trabalho, o nome do autor e a sua vinculação institucional para as pessoas não pensarem que são trabalhos soltos, feitos sem nenhum critério científico ou feitos sem o consentimento das pessoas envolvidas, não é? Nós findamos a live passada definindo o que era o conhecimento tradicional, não é? Hoje, tudo que não é conhecimento tradicional partiu exatamente daquela problematização. Para os envolvidos, são inúmeras as associações xamânicas, os corpos de feiticeiros, os representantes dos anciãos, dos quilombolas, ou seja, há toda uma articulação no mundo inteiro pesquisando ou tentando definições e aproximações do que seja o conhecimento tradicional. O que eles têm certeza é daquilo que não é. E eles tornam público. Não é conhecimento tradicional. Todo aquele conhecimento que vem a servir, não é, para a agrobiodiversidade e que vem inserir esses conhecimentos em processos e projetos produtivos que não estejam integrados a esses povos e a essas culturas. Isso é uma forma de definir. Todo aquele conhecimento que desconhece a cultura e desconhece os modos de exploração do território e que desconhece as violências, sim mesmo, colocado no plural, as violências que são acometidas sobre os povos. Mesmo que esses conhecimentos indiquem um certo grau de informação sobre aquela etnia e aquela cultura, eles não são considerados por elas próprias como conhecimento tradicional, né? Os projetos produtivos de grande escala ignoram a cultura da terra e são desinformados aos chamados da terra. Aliás, é quase poético, é quase literária essa definição. Ou seja, a desinformação que é surda ao chamado da terra também não é considerado o conhecimento tradicional.
Essas pesquisas, quase todas, elas têm uma natureza qualitativa e elas pretendem também se constituir em uma tipologia de pesquisa etnográfica. Há uma enorme polêmica, não é? A antropologia do Tim Ingold é muito comum você lidar com essa polêmica de que se esse tipo de estudo etnográfico ou etnológico pode se apropriar do conhecimento tradicional e pode transformar esse conhecimento tradicional em informação científica. Há uma corrente da antropologia que discorda e que diz que todas as vezes que esse tipo de inventário, de abordagem qualitativa ou de opção metodológica for usada para transformar um conhecimento da tradição em informação para a ciência, ele deixa de ser operatório para o conhecimento tradicional. Ele deixa de ter utilidade para o conhecimento tradicional. Ele deixa de servir ao próprio processo de produção do conhecimento. É uma discussão, né? E está em causa, portanto, mais uma controvérsia no ambiente científico. Eu trouxe hoje, nesta live, dois propósitos que eu pretendo esgotar, com os quais eu pretendo esgotar o assunto. Um é a apresentação de uma tese desenvolvida no Sociedade e Cultura da Amazônia, do Dr. Raimundo Pereira Pontes Filho, né? Eu vou trazer uma informação sobre essa tese. É uma tese magistral, ela foi muito bem avaliada, ela está sendo muito bem comentada, ela foi desenvolvida foi defendida em 2016, foi orientada pelo Dr. João Bosco Ladislau, um estudioso da biodiversidade, né? Tem a formação de físico e a formação de engenheiro e trabalha no programa Sociedade e Cultura já há alguns anos. Mas é uma tese que vai discutir a aproximação do conhecimento científico com o conhecimento tradicional de modo tenso, mesmo no domínio da etnociência, mesmo no domínio da antropologia, mesmo no domínio da etnobiologia ou da etnobiologia, mesmo nesses domínios, porque o Pontes vai agregar a todas as classificações do conhecimento tradicional e essas formas de aproximação uma interpretação sobre a violência simbólica que se constitui ela mesma a nossa aproximação enquanto comunidade científica dessas populações ditas tradicionais. Então, essa tese vai discutir o que o Pontes chama de logos pirataria, ou seja, a extração do conhecimento, mas uma extração violenta, uma extração não autorizada, uma extração não apropriada, como se fosse um saque, uma pilhagem do conhecimento tradicional. Então, ele responde na tese, de modo geral, as seguintes questões. O que você entende por logos pirataria? Ele vem desde os gregos até a produção do conhecimento na ciência ocidental, mostra o padrão de hierarquização e a supremacia que a ciência tradicional adquire e se impõe sobre outras formas de conhecimento, assim como mostra os modos de expropriação da alma do conhecimento tradicional, do encantamento do conhecimento tradicional, da magia do conhecimento tradicional, no que ele convencionou categorizar como logos pirataria. Ele pergunta também quais são os impactos resultantes dessa logos pirataria, né? E traz mapas e, eu diria, não só gráficos e figuras muito importantes, onde essas medidas estão colocadas na relação da extração desse conhecimento da Amazônia brasileira,
porque na tese do Pontes é no estado do Amazonas e no estado do Pará onde é mais praticada a logos pirataria para o mundo. Ele traz dados que eu penso conseguir mostrar hoje, não é? E como esses impactos prejudicam as populações tradicionais, não é? Na medida em que não há nenhuma repartição de benefício e que os grupos logos piratas, né, ou biopiratas, ou os grupos que se inserem em trabalhos de campo junto a territórios e populações muito remotas, praticam sobre esse conhecimento tradicional. Ou seja, ele levanta os impactos considerando as populações tradicionais, a biodiversidade, as ocorrências dessa logos biopirataria e, pasmem todos, né? Não há, segundo ele, não é, nenhum trabalho antropológico, sociológico, jurídico e institucional, não é, que se debruce sobre medir, mediar ou até problematizar a ausência de convenções jurídicas sobre esse fenômeno. A formação do Pontes, ele é historiador, mas ele também é formado em Direito, né? E então ele tem uma preocupação de articular a história do conhecimento tradicional, a história social do conhecimento e os desenvolvimentos contemporâneos do direito nesta área que se remete ao conhecimento tradicional e ao conhecimento científico. Sobre o que essa tese incide, não é? Além de formular o conceito de logos pirataria, ou seja, o Dr. Pontes pesquisa a violação de regras na forma das leis que seriam destinadas a proteger juridicamente os povos nativos, as populações tradicionais, a sociedade nacional e o próprio Estado da prática de apropriação não autorizada e indevida, que eu fui literal, não é? Porque é o registro da síntese dessa tese. Ou seja, do patrimônio genético, do conhecimento tradicional associado à biodiversidade, da exploração irregular sobre o trabalho humano por meio de relações precarizadas ou análogas ao trabalho escravo, né? Então, em que consiste este trabalho, nesse tipo de aproximação tensa que eu estou ilustrando com essa tese, entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico? Essa logos pirataria, portanto, consiste num processo desagregador de culturas, diz o Dr. Pontes, desestruturador de povos, saqueador da natureza e de saberes, aniquilador de populações, constituindo-se no impactante delito contra a biodiversidade e a diversidade sociocultural, que ainda não foi previsto como crime, nem está tipificado no Brasil. A conclusão é que essa noção de logos pirataria, e isso é evidente logo no início, está além da noção de pirataria, está além da noção de biopirataria, porque ela não viola só um conjunto de bens e direitos, mas ela é aquilo que se chama no pensamento ecocrítico constitutivo de uma violência contínua, constitutivo de uma violência lenta. Isso já sou eu interpretando a tese do Dr. Pontes, não é? Em outras palavras, essa logos pirataria e essa aproximação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional ofende direitos trabalhistas, ofende os direitos de compensação das sociedades nativas, ofende as populações tradicionais e a sociedade nacional. De onde é que o Pontes parte, além dessa retrospectiva,
da construção do conhecimento ocidental desde Heráclito até a ciência do século XIX. De onde é que ele identifica essa tensão? Quem é que pratica hoje a logospirataria? Por todo esse itinerário, por toda essa trajetória de aproximação que nós falamos tanto na aula anterior, como falamos também agora. E ele se beneficia, de novo, né, de um trabalho do Renan Freitas Pinto. Dessa feita não é só sobre a viagem das ideias, não é? Mas é um trabalho que o Renan faz para para o dicionário, um fragmento, um verbete, na verdade, para um dicionário, onde o Renan vai não só definir o objetivo essencial dessa retomada da etnociência, não é? Mas vai colocar que ela essencialmente é retomada com o objetivo de estudar noções, usos que as populações tradicionais indígenas, rurais, periféricas, exóticas desenvolverem suas relações com a natureza. Então, nesse sentido, o Pontes vai levantar a hipótese que ele demonstra até o fim da sua tese, que a etnociência operou como uma ferramenta de logospirataria em diferentes regiões do mundo e também na Amazônia, e que frequentemente não deixou um legado de benefício da aproximação entre o conhecimento tradicional e conhecimento científico. Ao contrário, deixou um processo expoliador e não benéfico às comunidades nativas, não é? Ou seja, o que está em jogo é todo o processo, de novo, de concentração dos recursos da natureza, tal como numa acumulação originária permanente, na mão das corporações, na mão dos grupos empresariais, na mão dos organismos e agentes econômicos que já têm certo monopólio de saberes e o monopólio de tecnologias. Ora, na medida em que os proprietários dos meios de produção podem também incursionar, né, tomando a ciência como uma força produtiva que nós sabemos que está aí, a sociedade industrial a nos mostrar, não é? Mas tomando esses recursos da ciência como um mecanismo contemporâneo dessa aproximação, ela então tem funcionado como uma ferramenta dessa logospirataria. Nós estamos tratando, então, de um levantamento e do inventário indevido, segundo o Dr. Pontes, dos recursos naturais, biológicos, dos conhecimentos tradicionais a eles associados, desenvolvidos por etnias, por povos, aqui pelas populações indígenas, pelas comunidades nativas, eu diria, por coletividades, né? E que estão sendo apropriados e patenteados por empresas transnacionais, laboratórios, entidades mercantis, eu estou sendo fiel ao relato da síntese, e instituições científicas, né, que se apropriam, se beneficiam, né, desse inventário. Enquanto que os grupos e coletividades que durante anos, séculos, até milênios, guardar esse conhecimento, proteger esse conhecimento, atualizar esse conhecimento, colocar esse conhecimento a serviço da humanidade, deles próprios, ou do processo de circulação, não é? Do aculturamento, não é? E da integração entre os aculturados, chegando até nós, eles de alguma forma são afastados desse processo que no direito e na própria ONU e nas
cadeiras relativas a esse debate, desde a Convenção da Biodiversidade, chamam de compensação justa, não é? Da proteção ao patrimônio tradicional e imaterial desses povos. Qual é a matéria-prima da logospirataria, não é? E o Pontes identifica, classifica, faz uma morfologia. São os valores, são os sistemas de crença, é a cultura, né? Que passam na medida em que eles são transmitidos e apropriados. E até com o uso indevido, passam a ser desestruturados, gerando uma dependência dessa lógica de extração pelo caos que é gerado em processo de colonização, em processo de apagamento da memória, em processos do obscurantismo, até a dizimação e o genocídio como práticas mais extremas dessa lógica de expropriação. Ou seja, tudo que cercava o conhecimento tradicional, que permitia esse conhecimento estar encantado por uma relação de cooperação e de coletividade, não é? Pelo respeito à natureza, não é? Pela tolerância no uso desse conhecimento, pela convivência igualitária da repartição desse conhecimento, seja pelas linhagens xamânicas propriamente ditas, seja pela relação dos xamãs, dos pajés e dos sábios dessas áreas para os seus povos, tudo isso vai se diluindo quando esse saber é expropriado. Você dilui o espírito desta cultura, você dilui a vida biológica e você dilui o trabalho livre e as formas societárias que foram adaptadas para o uso, não é, desse povo e desses recursos naturais. Bom, com isso você cria o auge dessa tensão, que é o monopólio dos saberes tradicionais. E a partir daí que eles passam a ser monopolizados com outros usos, com outras tecnologias, mesmo que se descubram novos potenciais de uso, mesmo que se alterem esses usos originários, eles passam a ser agora do domínio do capital que gerou essa expropriação, ou do domínio das corporações, das grandes empresas, das grandes cadeias científicas, dos grandes projetos que passam agora a ter domínio sobre esses usos tradicionais. Bom, nesse caso, então, o que o professor Renan oferta à tese do Dr. Pontes, desse dicionário de trabalho e tecnologia, no fragmento que ele fez sobre o etnoconhecimento e a etnociência, é que o etnoconhecimento e a etnociência, quando é utilizada mediante essa forma de aproximação que eu acabei de citar, ela serve de fonte de colonização etnocultural. E aqui, Suzy, eu relembro de novo qual é o seu projeto de pesquisa. E de onde você vem? Você vem da área de medicina para um campo de processos socioculturais na Amazônia, que é a área de concentração do conhecimento do nosso programa de pós-graduação Sociedade e Cultura. E esse trabalho não pode simplesmente começar a apresentar um relato da pesquisa sem o processo de problematização. Ou seja, todas as variáveis compreensivas e explicativas que eu levantei na live anterior precisam agora ser colocados ou ser colocadas num contexto de conflito, no contexto da problematização, no contexto da ciência como força produtiva, no contexto do domínio entre o saber tradicional e o saber científico, no contexto da Big Science, mas também ser colocada no contexto da ciência que tem o espírito público de servir à humanidade e servir ao espaço nacional também.
Então, nesse contexto de colonização etnocultural, como é que o Renan define essa aproximação? E ele vai dizer: a etnociência é, por sua vez, todo um conjunto de práticas relacionadas com a capturação, com a colonização do mundo da vida dessas populações não ocidentais por parte do mundo sistêmico, que pode estar agindo sob a forma de economia, de poder político, de ciência, de técnica ou de cultura, com o objetivo de identificar, reconhecer, transformar aspectos e partes do etnoconhecimento em formas de saber capazes de serem incorporadas aos diferentes campos da ciência, sob as etiquetas de etnofarmacologia, etnomedicina, etnozoologia, etnobotânica, etnomatemática, etnodireito, etc. Como é que você faz para purificar uma abordagem clássica da tradição da produção do conhecimento de vários campos das ciências sociais e, de certa forma, realizar uma vigilância epistêmica para que isso não aconteça, ou seja, sobre todos esses debates, essas controvérsias e sobre todas essas práticas, não é? O Dr. Pontes vai desenvolver na sua tese sobre logos pirataria. Um outro intelectual que ele lança a mão na problematização dessa tese é o Renato Atias. É um antropólogo de longa tradição. Às vezes ele assiste essa live, tomara que ele esteja assistindo, não é? E, de alguma forma, o trabalho do Renato Atias sobre o etnodesenvolvimento e sobre a ruptura com processos e padrões de lógica de expropriação do conhecimento tradicional vão dar força e vão dar vigor à hipótese levantada pelo Dr. Pontes, não é? Entre alguns elementos que ele extrai do Renato Atias, não é? É a associação entre o etnoconhecimento, o etnodesenvolvimento, a luta de reconhecimento dos territórios indígenas e a defesa sempre clara, não é? De não intervenção junto à cultura desses povos, não é? Junto aos mecanismos de sustentação desses povos, nos quais o etnodesenvolvimento tem uma contribuição enorme, não é, para ampliar e para assegurar. Ao contrário do logos pirata, que segundo o Pontes, não é, tudo devora, a logos pirataria tudo devora e permanece faminta de informações. Onde é que ele vai buscar, então, a sustentação material para essa aproximação conflituosa? Desvendando, é claro, os interesses que estão na raiz e estão também por trás do processo de expropriação dessa logos pirataria. Então, tem um quadro na tese do Dr. Pontes, que é o quadro 1, que fala de patentes sobre produtos das plantas amazônicas requeridas em diversos países. Então, é um quadro que tem os produtos, o número de patentes, os países que demandam as patentes, não é? De quem? Da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E uma vez patenteado, tchau, tchau. Tem essa história de benefício comunitário aos portadores desses conhecimentos tradicionais, mesmo que as propriedades ou o próprio produto já esteja altamente modificado pelo monopólio dos saberes científicos e pelas tecnologias aplicadas a essas formas ou a esses produtos de uso e conhecimento tradicional. E aí tem muita coisa que a gente já sabe, muita coisa que a gente ouve falar, muita coisa que entra num debate, e às vezes o senso comum exagera desse debate,
Mas essas daqui não tem como se constituírem exagero, não é? Então, tem 72 patentes sobre a castanha do Pará, só nos Estados Unidos. 72 patentes sobre a castanha do Pará. A gente sabe que as castanheiras estão geralmente em territórios muito protegidos, que tem inclusive uma legislação muito severa do meio ambiente para a proteção dessa espécie vegetal, mas que ela é sempre foco. É foco do uso da madeira, como também é foco do produto, da própria castanha. 72 só nos Estados Unidos. A andiroba tem patentes na França, no Japão, na União Europeia e nos Estados Unidos da América do Norte. Então, as patentes eu estou apenas lendo, não é? A ayahuasca já tem patente também, né? E sempre, mesmo que seja liberado para uso medicinal, tem sempre uma controvérsia e eu diria, uma interdição que envolve o uso da ayahuasca, seja pelas pessoas que praticam a religião da união do vegetal, seja por pessoas que utilizam esses chás ou esses componentes com finalidades terapêuticas. A copaíba tem patentes na França, nos Estados Unidos e da união daqueles países do Sudeste Asiático. O cunaniol, olha, esse cunaniol, só pela diferença do nome, porque eu me lembrava da lenda do Timbó, né, que a equipe do Arion Rodrigues classificou 2 meses antes do sujeito índio morrer, que tinha o conhecimento desse mito, que é lindíssimo, o mito do Timbó, não dá para contar aqui, mas o cunaniol já tem patente nos Estados Unidos. E é interessante que o químico que patenteou é filho de uma mulher waipixana. O pai dele também era um químico alemão. Em trabalho de campo, ele conheceu e casou com essa moça waipixana. Eles tiveram um filho que também é químico, que continuou as pesquisas do pai, e esse cunaniol, que tem uma propriedade de vários usos na área da neurociência, da neurologia e de várias aplicações do uso de manejos de vetores, etc. e tal, pelo que eu vi rapidamente, não é? Ele é um conhecimento extraído de um vegetal da Amazônia, não é? Obviamente que é em Roraima, é na fronteira de Léten com hoje o estado de Roraima, mas antigamente a demarcação não era essa, não é? O curare, bom, o cupuaçu, todo mundo sabe que é muito recente, uma confusão danada, envolveu gente conhecidos, grupos de pesquisa que nós conhecemos, tem patentes no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o curare na Inglaterra, nos Estados Unidos, a espinheira santa no Japão, nos Estados Unidos, o jaborandi, que a rigor foi o primeiro produto industrial, não é? Que o conhecimento e que a ciência nacional brasileira identificou como propriedade e chegou até uma linha de processo produtivo interna, também tem patente. 20 patentes tem o jaborandi. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, na Itália, na Bulgária e na Rússia. Até na Coreia do Sul tem. O Amapá Doce tem 3 patentes no Japão. O jambu, olha a cachaça do jambu, meus colegas do Pará, não é? O doutor Alex Fiuza, de vez em quando entra nessas lives, né? Pois o jambu tem 4 patentes. Tem patente nos Estados Unidos, na União Europeia, na Inglaterra e no Japão. Sangue de dragão também, eu não conheço. O tipir também, a unha de gato tem 6 patentes. Até a Polônia tem patente de unha de gato. E a vacina de sapo, que muita gente andou experimentando. Conheço uns colegas meio natureba que andaram experimentando essa vacina de sapo. Bom, eles estão vivos, né? Devem estar se sentindo melhor de alguma coisa para os quais eles procuraram, viu, Luiz Gustavo? Pelos quais eles procuraram, não é, tomar a vacina de sapo. Você conhece uma comunidade de colegas e de pesquisadores, não só que pesquisa, como faz uso dessa vacina de sapo.
O que está em causa aqui, de novo, é a pergunta que eu fiz no início. É que uma vez patenteado por esses países, por essas equipes, por essas forças produtivas, por esse desenvolvimento tecnológico, fica muito difícil reconhecer e defender os direitos de propriedade intelectual dos povos, o direito da propriedade intelectual imaterial, simbólica, das comunidades ou das populações tradicionais, e o saque é realizado dos mais distintos modos, das mais distintas maneiras, e, consequentemente, nós temos um problema de natureza jurídica, um problema de natureza ética, da função do intelectual e do produtor do conhecimento, e um problema de reposição da justiça para esses povos, não é? Para essas populações. De onde advém o conhecimento científico desse campo de tensão? Essa tese também faz um inventário sobre isso. Esses pesquisadores e esses cientistas são frequentemente vinculados à indústria de cosméticos, às indústrias de fármacos, à mineração. Eles estudam também a vegetação, investigam o patrimônio genético e mineral da Amazônia e recebem frequentemente, de uma forma mais restrita, mais cuidadosa ou totalmente aberta, não é? A cooperação das populações tradicionais. Essas populações auxiliam na identificação e na descoberta dos vegetais, ensinam propriedades de uso ou formas, não é, de aprisionamento de animais, e mesmo disponibilizam mostras minerais que interessam ao mercado, não é? Segundo o Dr. Pontes, explora-se também de modo irregular o trabalho dessas populações por meio de contratos de trabalho muito precários, que nem sempre asseguram a segurança devida aos territórios, não é? E, inclusive, a integridade física e sanitária desses povos, não é? Por esse processo, essas incursões científicas, com o consórcio dessas forças produtivas, não é, se apropriam indevidamente desses recursos naturais, de substâncias, de seres vivos e de conhecimento, que durante muito tempo, não é, foram de apropriação e uso coletivo de várias sociedades humanas, não é? E que mobilizaram energia de povos e de conhecimento, de linhagens, não é? Para, de certa forma, testarem e tornarem familiares esses conhecimentos tradicionais. De todos esses produtos já conhecidos, identificados, e outros que são inomináveis, não é? Dr. Yamaoma diz que a maior movimentação de recursos genéticos do mundo ocorreu exatamente nesse encontro do velho mundo da Europa com a América, né? Naquela época não existia essa concepção nem de biopirataria, nem de logos pirataria, mas pelo fato de não se assegurar esses direitos de compensação dessas populações, cada vez mais esse campo de tensão se acirra. E cada vez mais vai ficando difícil o contato entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Cada vez mais a hierarquização do conhecimento da ciência ocidental põe problemas para a realização desse encontro, pelo fato, obviamente, que nem toda ela é assim. As que trabalham em instituições públicas têm outros compromissos éticos, mas não dá para impedir, não é, que uma organização empresarial contrate pessoas de notório saber e de grande experiência
de prospecção em todos os níveis para realizar tarefas dessa natureza. Então, o campo de tensão se torna mais gritante na medida em que não se consegue repartir de maneira justa. Esse é o tema sempre que está no foco, repartição justa dos benefícios, repartir de maneira justa e equitativa os benefícios derivados da exploração econômica, do produto acabado ou do material reprodutivo. É só a gente pensar, por exemplo, nos tubérculos, nas batatas, no tomate, não é? Tomate já foi patenteado até como se de outro país. Todo mundo sabe que tomate é da América, não é? Como todo mundo sabe que chocolate é. Adeus, chocolate agora é um produto da humanidade, é um produto global. E um outro mapa que ele traz, que eu achei muito interessante, é um relatório da CPI do tráfico ilegal de armas e plantas silvestres da fauna e da flora brasileira, e é de 2003, né? Essa comissão levantou que entre 1991 a 2001, nós tivemos uma concentração enorme de populações, de expedições científicas nunca vistas, com finalidades, não eram ilegais não, elas eram, elas tinham autorização para entrar no Brasil. E elas eram provenientes, eu vou citar, por maior incidência dessas expedições. As mais frequentes foram do Reino Unido, né, com 13,63% do total dessas expedições. Depois vem a Alemanha, depois vem a Alemanha, depois vem outros, aí vem Canadá, Estados Unidos, França, Japão e até a Colômbia. Ou seja, com essa identificação da proveniência dessas expedições porque foram autorizadas, do destino dessas expedições porque elas tinham foco e um tempo e um prazo demarcado, e aquilo que elas pretendiam no país, não é? Na Amazônia brasileira especialmente, eu já disse que o estado do Amazonas e o estado do Pará, né, se constituíram na maioria dessas expedições, o destino da maioria dessas expedições. Então nós já temos uma ideia do que eles realmente queriam aqui, né? Ou seja, o Amazonas, nesse gráfico, recebeu mais expedições científicas que as demais unidades federativas brasileiras. Em segundo lugar, figura um outro estado amazônico, o Pará. Ou seja, de todos os outros estados do Brasil, não é a Amazônia o foco preferencial dessas expedições. O que o Pontes argumenta com muita intensidade e quase apaixonadamente nessa tese é a ausência de registro de estudos antropológicos na nossa área que estude a interação desenvolvida por essas equipes e por essas expedições sobre a investigação que elas vieram fazer e sobre os produtos e os achados que resultaram dessa aproximação. Então, já pela terceira vez eu estou falando disso, porque isso depois vai constituir em matéria-prima, vai se constituir em matéria-prima de arbítrios de tribunais e de inventários de patenteamento, etc. e tal. As perguntas seriam essas: o que se pode fazer diante dessa tensão, dessa aproximação indevida, classificada pelo Dr. Pontes como logos pirataria? Ele pergunta: como se poderia colaborar para impedir que se continue a perder ou apagar as memórias, apagar os saberes tradicionais desenvolvidos e vinculados a esses povos e a essas culturas? Como preservá-las para o bem deles e de toda a humanidade?
seria possível resgatar ou resguardar algo relacionado a direitos de compensação de populações tradicionais da Amazônia Legal? Essas são perguntas, não é, que são feitas e eu acho que devem constituir todos os processos e todos os trabalhos de problematização de alguma tese, de alguma dissertação, de algum artigo que queira se especializar nessa área. E para quem diz que a exploração mineral não é um dos objetos do interesse internacional sobre a Amazônia, ainda nesse trabalho de inventariar a logospirataria, o Pontes demonstra vários nichos onde essa logospirataria é mais frequente, né? Aí ele vai inventariar que o Japão, os Estados Unidos, a União Europeia tem 100% de dependência de alguns recursos minerais que são fartos na Amazônia. Então eu vou citar só os de 100% e de 90% de dependência. A lista é tão grande, senão não dá tempo. Por exemplo, o nióbio, o manganês, o alumínio, o tântalo e o estânio e o zinco. Então não é à toa que a província minero-metalúrgica do Brasil, uma das maiores do mundo, a província mineral, do ponto de vista da exploração, é no estado do Pará, e que todos esses minerais todo mundo sabe, não é? Que são jazidas, né, muito possantes e muito fartas na região amazônica. Então eu não vou mais mostrar as evidências que o Pontes traz na tese. Mas é importante dizer que no inventário dos impactos que ele faz sobre as tradições da Amazônia Legal, né, há algumas que são fundamentais para vocês identificarem esse campo de tensão, né? O que ele fala de dinâmica homogeneizadora, fragmentária, reducionista da logospirataria, impõe efeitos e dominação às diversas tradições culturais, étnicas de comunidades e povos, que são expressões da diversidade social na própria Amazônia Legal. Na medida em que essa ação homogeneizadora e fragmentária incide sobre a diversidade, isso já é o impacto da logospirataria sobre as nossas tradições, né? Mais do que isso, né? Enfraquecer o conhecimento em todos os níveis que produza o esquecimento é outro impacto que não pode sequer ser medido em relação à extinção de determinados elementos constituintes da identidade, das formas de sobrevivência e da memória coletiva desses povos, não é? Ele cita alguns, eu acho até meio literário essa citação, acho bonito. O conhecimento tradicional sobre a navegabilidade dos rios, dos igarapés, dos furos, paranás, dos viveiros de plantas, das fontes de água doce, da variedade dos peixes, de animais, de uma diversidade de alimentos com frutos da floresta, com resinas, não é? Que nós temos e que estão sendo perdidos, não é? As formas de ocupação não predatória das várzeas, das terras firmes, do uso das madeiras, do uso dos recursos da fauna de um modo não predatório, é um conhecimento também que se perde. A agricultura sustentável dos roçados, da produção, dos sítios de terra preta, são coisas que também estão se perdendo. Os modos de providenciar os alimentos, a sazonalidade dessa fartura, como realizar os multirões e as refeições de maneira coletiva, é outro registro feito na tese do Dr. Pontes.
a produção diversificada de artesanato, a origem da matéria-prima desse artesanato, a origem vegetal, animal, da cerâmica também, das cuias, dos paneiros, dos cestos, tipitis, artefatos de plumas, de couros, as tipologias das argilas utilizadas, não é? As formas de cerâmica, dos vasos, das urnas funerárias, dos utensílios, e o cultivo e a preparação dos enormes quantidades de tubérculos e variedade de tubérculos, mandioca, macaxeira, cará, batata doce, enfim. Mas é sobre o emprego medicinal, viu, Suzy? Retornando à sua tese. O emprego medicinal, ritualístico e culinário de inúmeras espécies da biodiversidade amazônica pelos grupos de saberes tradicionais e pela comunidade nativa, que é guardiã dessa memória, é onde incide o maior foco de concentração e de interesse dessas trocas, que são mediadas pelo etnoconhecimento, nas suas mais variadas formas. E aí o autor cita os exemplos: resinas voláteis, bálsamos, essências, raízes naturais, aromáticas, ervas medicinais, substâncias alucinógenas, afrodisíacas, anti-inflamatórias. Aí vem, só da madeira aqui tem uma classificação enorme: copaíba, andiroba, pau-rosa, angelim, sucupira, louro, pimenta, canela, pipirioca, peaçava, malva, samaúma, cipote, tica, curara, embaúba, jambu, jurubeba, malva, quebra-pedra, guaraná. Só o trabalho de demonstração que o guaraná dos Saterê-Maué é o verdadeiro guaraná, nossa, tem sido uma fonte de tensão entre os guaranazeiros, entre as ONGs que apoiam os grupos Saterê-Maué, especialmente do Marau e de Barreirinha, não é? Isso tem sido um campo de tensão e um campo de estudo permanente. O que eu queria dizer com a tese do Pontes, que eu sou de acordo com o resultado mais amplo da tese dele, é que a logospirataria simbólica, não é? Ela resulta num total apagamento da memória. Mas se a gente deixa só nessa dimensão, não parece nada, porque é através dos produtos e da materialidade dessa memória viva dos saberes tradicionais das populações amazônicas que vários produtos tornam milionários os seus detentores, sem nenhum usufruto, não é? E direito de reconhecimento das populações tradicionais. Nosso tempo está se exaurindo, eu acho que deu para eu mostrar o campo de tensão, mas eu não posso deixar de apresentar para vocês um engenho universitário que eu acho da mais alta importância e de uma competência enorme, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E em cursos que vocês não podem nem esperar, em cursos ligados às ciências de informação, arquivologia, processamento de dados, engenharia da informação. Esses cursos hoje se propõem a estudar essa aproximação entre os saberes tradicionais e o conhecimento científico, sabe por quê? Porque é o pensamento universitário que guarda a informação polêmica desse encontro, controversa desse encontro. Tanto no que diz respeito à evolução do processo de produção do conhecimento científico, ocidental, hegemônico, homogeneizador, como muita gente diz, não é? Como dessa tensão entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico. E eu acredito, não é? No momento que esse artigo chegou às minhas mãos, eu já sabia que ele iria servir para ilustração, seja nas nossas aulas de epistemologia, seja na orientação dos nossos grupos de orientandos, porque esse sim, tal como eu fiz na primeira live e agora
nessa segunda, é um itinerário intelectual muito promissor que serve aos distintos campos de conhecimento chamados disciplinares e também ao domínio disciplinar para a gente inventariar com maior competência e com menor arrogância possível este encontro entre os saberes tradicionais e o conhecimento científico. E o Valdir José Moride, Luiz Fernando Massoni, a Kathleen Stauber, Arthur Valber Viana, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles publicaram num artigo genial como é que eles produziram uma disciplina por nome Conhecimento e Sociedade, uma abordagem sobre a diversidade dos saberes e os seus contextos. Eu não vou ter tempo de divulgar, de detalhar como é que eles trabalham essa disciplina, mas eles escreveram isso num artigo, eu já citei o nome do artigo inteiro, né? Foi publicado em 2019 esse artigo, e eles dizem como é que eles trabalham os conteúdos desta disciplina e por que ela é obrigatória para os cursos das ciências de informação e é optativa para vários outros cursos que têm essa preocupação de aproximar o conhecimento tradicional com o conhecimento científico. Então, esse artigo relata os objetivos dessa disciplina, a metodologia que a disciplina utiliza, o referencial teórico, e este é fundamental, não só pelos conceitos inaugurais que nós tratamos na primeira live, já praticados por alguns pesquisadores, como pela ideia de um pluralismo ontológico, que remete a um detalhamento de um pluralismo epistêmico, né, de modo a equilibrar essa aproximação. E nós vimos aqui num roteiro de 10 autores, como é que isso é feito e quem é que faz isso. Então, o primeiro tema, o primeiro quadro que os autores apresentam dessa disciplina, né, a disciplina é Conhecimento e Sociedade. Quais são os autores que são trabalhados? São em torno de 10. E quais são os principais conceitos que eles trabalham para realizar essa aproximação, né? Então, por exemplo, o começo é o Peter Bark. Eu trouxe em lives passadas esse livro aqui, olha, é o Beabá. Ele é um roteiro. Ele vai desde o conhecimento mais geral filosófico até chegar ao conhecimento de uma sociologia de gênero, não é? Ou de uma abordagem de gênero e uma abordagem étnica sobre o conhecimento. Mas do que eles extraem Peter Bark aí? Não é? Esse autor, segundo eles, oferece uma abordagem para esses campos disciplinares que não são provenientes das ciências sociais se apropriarem de conceitos como a história do conhecimento, os lugares do conhecimento, a consolidação do conhecimento, conhecimento social, ofícios do saber, instituição do saber, classificação do conhecimento e cronologias do conhecimento. Através do Peter Bark, os alunos de graduação e de pós-graduação dessas áreas não podem dizer que são inocentes na prática da história social do conhecimento, do campo de tensão dessa história social, das controvérsias que envolvem a aproximação entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, das hierarquias e das estruturas de dominação que existem dentro do próprio campo científico. Então, isso é uma indicação. A outra indicação é da Sandra Jovichelovich, que é professora da London School Economics, do Reino Unido, todo mundo sabe. Essa intelectual, ela traz para essa disciplina, através dos seus textos, o modo como ela aborda os tipos de representação. Quais as relações que se estabelecem
entre a representação do conhecimento tradicional e do conhecimento científico, como os distintos modos de representação se instituem nos diferentes sujeitos sociais no tempo e no espaço. É uma outra noção fundamental, mais do que noção, é um outro corpo nucleador de como as pessoas podem desenvolver um roteiro sobre essa divergência. Um autor que é muito conhecido dos estudiosos do cotidiano, que também faz parte desses 10 autores dessa disciplina, é o Michel Maffezoli, que é professor de Sociologia da Sorbonne, diretor do Centro de Estudos do Cotidiano. Mas o que eles abstraem do Michel Maffezoli é como ele trabalha a razão sensível. Ou seja, ele acaba com essa história de senso comum, porque é um senso que subalterniza as formas tradicionais de conhecimento, esse tipo de categorização, ou seja, o senso comum passa a ser revalorizado e recolocado no âmbito de uma razão que ele chama sensível, e é através dessa razão sensível que o Maffezoli vai ajudar a descaracterizar ou a minimizar o impacto maléfico do pensamento positivista, do pensamento cartesiano, que divide e isola os saberes, né? No fundo, aqui tem uma tradição morraniana em todos esses autores. Um outro autor que é trazido para essa interlocução é Jean Cohn, não é? É professor emérito da Universidade Stendhal de Grenoble, na França. Aqui se trabalha a mediação cultural, os meios de comunicação, a democratização do conhecimento, as formas de apropriação, e se incentiva a difusão dessa apropriação e o uso de tecnologias de informação e de comunicação. Isso mesmo já apresenta uma outra realidade para se examinar essa união entre ciência e tecnologia, cotidiano e vida social, já num ambiente de análise da cultura. Então, é importante que essas áreas que não são das ciências sociais, ou mesmo as áreas que são provenientes das ciências sociais, possam ter condições, não é, de realizar o itinerário desse porte. Não é? É daqui, desse autor, que advém o conceito de cultura científica e cultura técnica, né? Onde se veem as formas cruzadas de epistemologia, filosofia, história da ciência, sociologia da inovação, comunicação e informação. É desse mix de discursos científicos e um mix de saberes. E aqui também que se detalha, outro dia eu usei esse termo, tem a impressão que chocou alguns, de cultura híbrida. Não se trata de você acabar com a especificidade dos campos disciplinares, mas de reconhecer que nós estamos inseridos hoje no encontro de culturas e que há um patamar da nossa inteligibilidade do social, do mundo vivido, do cotidiano e do mundo científico, que é um patamar híbrido e que nós precisamos conhecer melhor, especialmente quem quer trabalhar a aproximação desses campos. Outro autor é o Christian Jacob, que dirige a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França, e esse pesquisador concentra os seus esforços e o seu programa intelectual em estudar o funcionamento e a forma das tradições do saber, ou seja, lugares, dinâmicas, provisórias, estáveis, com vários suportes. E pode abordar com documentos, objetos, pessoas, animais, plantas. E também estuda os lugares pelos quais esses suportes ou esse funcionamento de tradições e de saber procedem às
os âmbitos, né, os níveis, as esferas de validação, que ele coloca aqui. Os âmbitos distintos, o âmbito comunitário de validação, o âmbito erudito, a própria validação social e da historicidade dessa validação. A Maritza Gomes Munhoz é uma consultora pedagógica da Universidade Nacional do México, e o campo de conhecimento dela e a forma pela qual ela é usada nessa disciplina, na Federal do Rio Grande do Sul, é o saber indígena. Ou seja, tudo que esteja relacionado às referências e às práticas e aos conteúdos do saber indígena. O projeto intelectual dessa pesquisadora é a reconexão do ser humano com a natureza. É o modo pelo qual os povos indígenas foram importantes na história do Brasil, na história científica do Brasil e na reafirmação de hipóteses até do conhecimento da ciência ocidental, como nós vimos na primeira live, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem o Máximo De Felice, que é professor da USP, da Escola de Comunicação e Artes, não é? E os estudos dele, com base na sociologia, na antropologia de comunicação, é compreender as redes tecnológicas, as redes de conhecimento, as redes de pesquisa e o modo pelo qual essas redes agregam ou são agregadas a esses constituintes híbridos da cultura científica e do encontro de saberes, o que é uma coisa extremamente louvável. Por fim, mas não a última, que por fim é um grande nome, é a Maria da Conceição de Almeida, minha ex-colega, colega de Celda do doutorado, é a fundadora e coordenadora de um centro de estudos do pensamento morroniano na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a Maria da Conceição Almeida, a doutora Maria da Conceição, contribui na composição dessa disciplina sobre os seus estudos do paradigma da complexidade, que é de orientação morroniana, sobre a ressignificação do saber científico, sobre o modo como a ecologia aduz novas responsabilidades a esse encontro de conhecimento, né? E de como se redirecionam e quais são as expectativas de pensar numa nova universalidade científica, a inclusão dos sentidos, a hibridização do pensamento e uma relação mais respeitosa entre as teorias científicas das ciências da natureza, das ciências da sociedade e as mitologias, as culturas populares, os saberes tradicionais dessas populações envolvidas, né? Por fim, né, ainda o Eduardo Prado Coelho, que é um pesquisador de Portugal, ele estuda especialmente a responsabilidade do uso material e simbólico desses saberes, né? Então está muito mais na linha de proximidade do trabalho do Dr. Pontes, né? E, por fim, todo mundo conhece Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo, que já vem há tempos, não só em toda a sua obra dedicada ao pensamento complexo, mas como está combatendo a disjunção, né? Porque a disjunção, segundo ele, a disjunção entre os saberes tradicionais e o conhecimento científico só nos traz o reducionismo e o simplismo. E a teoria da complexidade é uma teoria da reunificação e da ressignificação dos saberes, o que ele chama também de religação. Então, eu diria que os projetos de pesquisa que se envolvem em estudar o conhecimento tradicional não pode estudá-lo apenas como objeto de uma curiosidade para animar a disciplina XYZ, para dar mais contundência a um determinado aspecto de uma aplicação de A, B ou C conhecimento, mas tem que ser visto como um programa de pesquisa. E um programa de pesquisa que, na verdade, vai exigir do pesquisador, eu disse isso na segunda live, não é muito simples.
lidar com aproximações entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Até porque exige uma nova postura, um novo compromisso ético e um novo hábito científico. Muito obrigada e até a próxima live.